Bom dia para todos que estão aí acompanhando essas videoaulas, né? Nessa quarentena. Espero que todos estejam se cuidando da sua família e seguindo as normas dos órgãos de saúde, né? Aí aqui vai ser mais uma aula de Química. Professor Marcelo, tá certo? Lembre-se, o assunto aí vocês estão vendo, ó, se quiserem notar, isso é um resumozinho aí. É o que são íons. Aí nós vamos falar de cátions e de ânions, tá certo? Aí já a gente retorna isso aí. Lembre-se de se inscrever no canal e curtir para ajudar na divulgação, né? Canal Matemática e Outro Patamar, hoje é dia 6, Dia Nacional da Matemática, em homenagem a um professor brasileiro que tinha o nome, era Júlio César o nome dele, mas ele era conhecido como Malba Tahan. Escreveu muitos livros, era um professor muito importante aqui no nosso país. Aí, como vocês viram aí, minha gente, o assunto da gente de Química vai ser esse aqui, íons, né? O nome é esse aqui, ó. Íons. Pronto. Aí a gente vai ver do que se trata. No decorrer da aula a gente vai desenrolando, né? Aí assim, ó. Vocês têm que lembrar que os elétrons, né? Que é das aulas anteriores, vocês lembram que é o que fica ao redor do núcleo. Ficam girando ao redor do núcleo, né? Aí você tem que lembrar que os elétrons, ele tem carga negativa, tá certo? E os prótons, né? Os prótons, ele tem carga positiva, tá bom? Aí esse é um básico para a gente continuar. Aí a partir daí, a gente vai começar a ver algumas definições. Por exemplo, quando é que um átomo ele está eletricamente neutro, né? É a primeira definição aqui, ó. Quando é que ele está eletricamente neutro? Ele vai estar eletricamente neutro quando a quantidade de prótons, tá certo? A quantidade de prótons for igual à quantidade de elétrons. Aí você vai poder dizer que ele está eletricamente neutro, né? Aí só que os químicos descobriram que em determinadas circunstâncias os átomos eles podem ganhar ou perder elétrons, tá certo? Aí vai ser essa questão de ganhar ou perder elétrons. Quando isso acontece, sua carga total deixa de ser zero. Porque aqui, ó, como é igual aqui, é aquela velha questão de anular o negativo, anula o positivo, e o positivo anula o negativo. Por isso que ele fica neutro, ou seja, a carga dele é zero, né? Por quê? Porque ele está eletricamente neutro e a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons, tá certo? Aí, quando isso acontece, quando eles perdem ou ganham elétrons, né? Aí eles deixam de ser eletricamente neutro e passam a ser dotado de carga elétrica. Então, quando ele perde elétrons ou ganha, aí ele não fica mais neutro. Aí ele vai ficar ou positivo ou ele vai ficar negativo, tá certo? Aí vocês têm que se ligar que é o seguinte, ó. Tudo que a gente for fazer sobre os íons é a questão de perder ou ganhar, né? Perder ou ganhar elétrons, viu? Então, quem vai modificar vai ser os elétrons, ó. Tudo que a gente for fazer aqui vai ser em relação aos elétrons, tá certo?
no, os prótons a gente não vai mexer e nem o número de massa e os prótons que é o número atômico, né? Aí lembre só, perder ou ganhar elétrons. Aí eu quero que você note num cantinho aí do seu caderno, isso aqui, ó, que é onde confunde a cabeça de todo mundo aqui, ó. Ele só vai perder elétrons ou ele vai ganhar elétrons. É só remexer com ele só. Se ele perde um ou mais elétrons, aí ele fica positivo. Aí você tenha cuidado porque na cabeça da gente, quando diz perde, aí você pensa logo em negativo. Mas quando ele perde elétrons, aí ele fica o quê? Ó? Positivo. Porque ele fica com mais elétrons do que com prótons. Ainda é lógico que ele fica positivo, não é assim? E o nome disso, ó, quando ele perde elétrons, o nome desse íon é chamado de cátions, tá certo? Aí quando ele ganha elétrons, aí na cabeça da gente, ganha, então se ganha é positivo, mas nesse caso é o contrário. Se ele ganhar elétrons, um ou mais, aí ele vai ficar o quê, ó? Negativo. E qual é o nome desse íon? É ânions. Então aqui, ó, cátions é quando ele perde elétrons, e ânions é quando ele ganha elétrons. Aí cátions é positivo e ânions é negativo. Aí você se liga nisso aí que eu tô falando. Que sempre confunda, ó. Quando a gente bota na cabeça perde, aí você pensa negativo, mas na verdade é positivo. Quando bota na cabeça ganha, você diz, eita, ganhou é positivo, mas aqui é o contrário, ó, é negativo, tá certo? Aí a partir daí a gente vai fazer alguns exemplos para vocês entenderem na prática como é que funciona, tá bom? Ó, a gente tem o seguinte aqui, ó. Vamos colocar o cloro, né? Que é um dos elementos que eu acho que a gente até já trabalhou com ele, ó. Cloro, o símbolo é isso aqui, Cl. O número atômico dele, 17. E o número de massa, 37. Aí o que é que a gente fazia na outra aula? Que a gente fez na aula anterior, né? Número de prótons, quer dizer, é quanto? 17. Número de elétrons. Aí a gente também repetiu o mesmo aqui, ó. Por que a gente repetia na outra aula? Porque do jeito que ele está aqui, ele está eletricamente neutro. A mesma quantidade de prótons é a mesma de elétron. Então ele está eletricamente neutro. Se ele está neutro, a carga dele é zero, tá certo? Aí vamos ver o que é que acontece. E aqui embaixo a gente achava neutro. Como é que a gente achava esse de baixo aqui, ó? É subtraindo número de massa menos número atômico. Aí quando eu faço 37 menos 17, aí você vai descobrir que ele tem 20 nêutrons, não é assim? Pronto. Aí agora, minha gente, vai ser o seguinte, ó. Ele teve uma modificação e acrescentou a ele, um elétron. Ou seja, ele ganhou um elétron, né? Acrescentou um elétron. Vamos ver o que é que vai acontecer. Olha, aí na representação você vai colocar aqui, ó, o Cl do mesmo jeito, tá certo? Aí aqui continua o 17 e aqui continua o 37. Aí vamos ver qual vai ser a mudança que vai acontecer, ó. Aqui tem que achar o Z, aqui tem que achar o E e aqui tem que achar o N, na verdade, né? Eu coloquei 20 olhando pelo outro aqui, tem que colocar o N, tá bom? Ó, se acrescentou um elétron a ele, aí lembra o que é que tá dizendo na folhinha aqui, ó. Se ele ganha, aí fica o quê? Negativo. Como é um elétron, aí vai vir um tracinho aqui para cima, de negativo, que foi o elétron que ele ganhou, tá certo? Ele vai ficar negativo. Então vamos ver como é que a gente trabalha com isso aí. Esse 17 repete, né, aqui, ó. Elétrons, ele ganhou mais um elétron. Então se era 17, ele vai ficar 18. E o neutro continua a mesma coisa, ó. 37 menos 17, você vai colocar que é 20. Continua a mesma coisa, tá certo?
Aí o que é que a gente conclui com isso? Que o núcleo não se altera. O que é que porque ó, se você lembrar, o desenho é mais ou menos assim, ó. Aqui dentro tem prótons e nêutrons e ao redor ficam os elétrons, né assim? Os elétrons aqui ao redor. Ó, os elétrons ficam aqui ao redor. Aí essa mudança de perder e de ganhar só acontece entre os elétrons. Aqui no núcleo não muda nada, continua a mesma coisa. Aí o núcleo ele é formado por prótons e nêutrons, tá certo? Dentro do núcleo. E aqui é que ficam os elétrons, ó, aqui ao redor. Aí se você perceber, ó, prótons e nêutrons, né, ó. Olha aqui, ó, prótons e nêutrons aqui, ó. Vejam que continua a mesma coisa, ó. O único lugar que vai mexer são com os elétrons. Se acrescentou um elétron, ou seja, quer dizer que ele ganhou, né? Ele ganhou um elétron. Se ele ganhou um elétron, aí ele vai ficar um sinalzinho de menos aqui, ó. E esse sinalzinho de menos ele acrescenta aqui. Em vez de ser 17, ele passa a ser 18. Aumentou mais um elétron aí, tá certo? Nós vamos fazendo outros exemplos e vocês vão se ligando como é que funciona essa questão aí. Vamos lá. Mais um exemplo aqui, ó. Agora vamos pegar o sódio. Então, tem o sódio, Na, o símbolo dele, número atômico 11, número de massa 23. Aí a gente vai fazer essa parte aqui do jeito que a gente fazia anteriormente, ó, do mesmo jeito, né? Como é que a gente faz? Ele está neutro, isso aqui, ó. Como é que você sabe que ele está neutro? Não tem nenhum sinal aqui, ó, perto do símbolo. Então significa que ele está neutro. 11 e 11. Como é que obtém nêutrons? 23 menos 11, que no caso vai dar 12. Aí nesse caso agora, ele vai perder, viu? Aquele outro lá, ele ganhou, não foi? Nesse caso ele vai perder um elétron, então ó. Aí ele vai perder um elétron. Pronto, vamos ver como é que ele vai ficar. Aí você tem que lembrar disso aqui, ó. Essa é a chave para você entender tudo. Esse resumozinho aí, viu? Se ele perde elétron, ele se transforma num cátion, que no caso ele fica positivo. Se ele ganha elétron, ele se transforma num ânion, que ele fica negativo. Então vamos olhar. Então agora o sódio, continuar aqui a mesma coisa, ó. A mesma coisa aqui, ó, não muda não. O que vai mudar? Ele perdeu um elétron. Se ele perder um elétron, ele vai ficar positivo. Aí você bota um sinalzinho de mais aqui, ó. Porque ele perdeu um elétron. Aí isso aí é para identificar que ele perdeu um elétron. Então vamos lá. Número atômico, que é os prótons, elétrons e nêutrons. Você já sabe o que, minha gente? Ó, que os prótons e os nêutrons não vão mudar. Aí você já sabe disso, ó. Número de prótons aqui, ó, e nêutrons, eles vão ficar iguais. Por quê? Porque o núcleo do átomo não se altera. No núcleo continua a mesma coisa. Então o que é que vai mudar? O elétron. Aí ele vai aumentar ou ele vai diminuir. É só isso que vai acontecer. Como ele perdeu um elétron, então no caso, ó, ele tinha 11. Aí ele perdeu 1. Então ele vai para 10. É pronto. Aí já tá feita aí já tá feita a transformação, né? Aí aqui, minha gente, ó, aqui são alguns exemplos que a gente tem de íons que aparecem na natureza, só para você saber mais ou menos aí onde é que é aplicado, né? Nesse primeiro exemplo aqui, ó, na composição química da jade são encontradas, dentre outras, os íons Na+, olha aqui, ó. Se ele é Na+, quer dizer que ele perdeu um elétron. Aí quando ele tem assim, ó, Al3+, então quer dizer que ele perdeu 3 elétrons, né? Assim. Aí já nesse outro aqui, ó,
Já nesse aqui, AL 3+, então significa que ele perdeu 3. E F- significa que ele ganhou. São alguns dos íons que fazem parte da composição química do topázio. Aí aqui é só mostrando mais ou menos onde é que eles são encontrados na natureza, né? Essas modificações. E por fim esse aqui, ó, que é as turmalinas, contém vários íons, dentre os quais, ó, aí tá mostrando aqui, ó, tá certo? Aí essas questões do íon, quando ele perde um, perde dois, tem uma classificaçãozinha. Aí eu vou mostrar aqui a vocês, ó. Se quiserem notar aí também pode notar. O íon é o seguinte, ó. Quando ele perde, quando a carga dele for 1, todos esses aqui de cima, ó, é só um sinalzinho de menos, ó. Então quer dizer que eles ganharam elétrons, né? Aí eles são ânions, porque eles ganharam, monovalentes, porque eles só ganharam 1. Aí se eles ganharem 2, aqui, aí fica 2 menos o sinalzinho, ó. Aí eles são ânions bivalentes. Se eles ganharem 3, aí eles são chamados de trivalentes. E assim vai. Tetravalentes e assim vai. Se eles perderem, né? Quando eles perdem, eles são chamados de cátions. Aí, ó, se ele perder só um, igual nesse aqui de cima, ó, só tem um sinal de mais em cada um. Aí eles são chamados de cátions monovalentes, tá certo? Se eles ganham 2, aí são chamados de cátions bivalentes. Se eles ganham 3, cátions trivalentes. Se eles ganham 4, cátions tetravalentes. Só para vocês se ligarem nisso aí, tá bom? Aí aqui foram aqueles exemplos que eu mostrei a vocês aí onde é que eles aparecem na natureza, né? Que eu disse anteriormente aí a vocês. Aí agora, minha gente, só vamos fazer mais uns 2 para vocês entenderem como é que funciona, tá bom? Vamos lá. Aí vamos ver o seguinte, ó. Esse íon aqui, ó, tá falando sobre esse íon aqui, ó, o cálcio. Aí 2+, né, você bota o número depois do 2, e ele tem número atômico 20, e aqui ele tem número de massa 40, tá certo? Aí a gente vai fazer a modificação dele para ver como é que fica, é assim? Ó, aí esse íon aí, minha gente, esse cálcio 2+, ele faz parte da constituição dos ossos humanos, viu? Aí tá querendo que a gente descubra quantos prótons, quantos elétrons e quantos nêutrons tem, tá bom? Então vamos lá. Aí o que é que você vai se ligar, ó? Vamos fazer daquele mesmo jeito que a gente estava acostumado, ó. Vamos fazer como se ele fosse neutro, né? Se ele fosse neutro, ele era assim, ó, 20, 40, não é assim? Aí se ele for neutro, como era, ó, prótons, elétrons e nêutron, não é assim? Prótons 20, como ele é neutro, continua 20. E como é que obtém o neutro aqui? 40 menos 20, 20 também, né? Só que o que é que aconteceu, ó? Ele perdeu, vou colocar de outra cor aqui que fica. Se ele aqui tá 2+, significa que ele perde. É aquele negócio que eu falei lá ao contrário, ó. Se tiver um mais aqui, ele perde. Se tiver um menos, ele ganha. Então, nesse caso, ele perdeu 2 elétrons. Tá certo? Ele perdeu 2 elétrons. Aí vamos ver como é que ele vai ficar, né? Se ele perdeu 2 elétrons, aí ele tá assim, ó. Ele tá aqui 2+, aí aqui é o 40 e aqui é o 20. Vamos ver como é que ele vai ficar. O que é que você já tem de certeza aqui já, ó? Você tem esses daqui de certeza, ó. Esse é o mesmo 20 e esse aqui é o mesmo 20, ó. Porque o núcleo não vai mudar, ó, essa parte aqui, ó. Não muda, vai ser igual, só vai mudar os elétrons. Aí aqui no elétron, aí você tem que prestar atenção aqui. O que é que vai acontecer? Ele vai aumentar ou ele vai diminuir, um desses dois. Se ele perdeu 2 elétrons, para ele ter ficado positivo, ele perdeu. Então, nesse caso aqui, ele vai ter quantos elétrons? 18. Ele tinha 20 e perdeu 2, ficou com 18.
tá certo? Aí isso aí é mais ou menos o exemplo do jeito que eu vou pedir para vocês fazerem, viu? Vamos ver outro agora. O próximo é o iodo, viu? Aí o iodo, o íon iodo, ele é o seguinte, ó. Iodo menos aqui, aí ele é 53 o número atômico e 127 o número de massa. Aí esse íon ele é importante para o funcionamento da glândula tireoide e por isso ele deve estar presente em quantidade adequada na dieta humana, né? Aí faz a mesma pergunta. Aí a resposta era aqui, ó. Prótons 20, elétrons 18 e nêutrons 20. Número de massa 40. Aí quantos prótons e quantos nêutrons e quantos elétrons há na constituição desse íon? Faça a mesma coisa, tá bom? Mesma jogada, ó. Iodo 53, 127. Aí vamos fazer de conta que ele está neutro. Ele não perdeu nada. Então, número de prótons, número de elétrons, número de nêutrons. Prótons, 53. Elétrons, 53 também, né? Porque ele está neutro aqui, ó. Não tem nenhum sinal perto dele. E nêutron eu vou diminuir. 7 menos 3, 4. E 12 menos 5, 7. Então, nêutron ficou aqui. Só que você percebe que aqui em cima tem um sinal negativo. Se tem um sinal negativo, quer dizer que ele fez o quê? Que ele ganha. É o contrário, ó. Quando está positivo, ele perde. Quando está negativo, ele ganha, tá certo? Aí vamos... Deixa eu só colocar essa parte mais para cima para vocês entenderem. Eu não tinha percebido, tinha saído um pouquinho. Aí não deu para ver direitinho não. Vamos relembrar. Iodo, número atômico 53, número de massa 127. Se está um sinal negativo, quer dizer que ele ganhou elétrons. Se tivesse positivo, ele tinha perdido. Aí a gente faz primeiro, ele estando neutro aqui, ó, né? Próton, elétron e nêutron. Próton 53, que é o daqui, ó. Elétron, mesma coisa porque eu estou fazendo ele neutro. E o neutro, o que é que eu faço? Diminui os dois aqui, tá certo? Aí como a gente viu lá em cima, nesse caso aqui ele ganha um elétron. Aí como é que você sabe que ele ganha só um? Porque só tem um sinalzinho de menos aqui, ó. Aí se tivesse 2 menos, 3 menos, aí ele tinha ganho 2 ou 3, tá certo? Aí se ele ganha um, vamos ver como é que ele vai ficar agora, né? Iodo, mesma coisa, o iodo. Número aqui, número atômico e número de massa. O que é que vocês já sabem aqui, minha gente? Vocês já sabem que esse não vai mudar e nem esse, ó. Porque esses dois fazem parte do núcleo. Aí o núcleo não muda. O único que vai mudar são os elétrons. Aí aqui, ó, se aqui tinha 53, né? Tinha 53. Aí quando vem para cá, o que é que aconteceu com ele? Ele ganhou mais um, não foi? Então aqui ele vai ficar com 54. Aí aqui você tem a resposta, ó. Número de prótons, número de elétrons e número de nêutrons. Aí de acordo com o que estiver perguntando, você coloca a resposta correta lá, tá certo? Pronto, gente. Então o assunto da gente é esse. Lembre-se de novo aí, ó, que são íons. Note isso no cantinho aí. Que isso é o que você vai se basear, tá certo? Aí a atividade vai ser mais ou menos desse estilo. Obrigado pela atenção de vocês, né? E assistam o vídeo, lembre-se de dar um like lá, que assistindo o vídeo bem direitinho vocês conseguem resolver as questões, tá certo? Tenha uma boa tarde. Tchau.